Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Tadeu Silva. Siga na rede social. Estamos começando mais um podcast da M7. Eu e meu amigo Márcio. Tudo bem, Márcio? E Como aí, você Tadeu? tá? Hoje eu tô muito bem. Tá muito bem. Por que você está Não muito sei, bem? tô feliz hoje. Estamos todos felizes. Pessoal, boa noite. Márcio Miranda aqui, fisioterapeuta, empresário na área da saúde. Hoje eu tô muito feliz porque eu tenho uma convidada aqui que fazia muito tempo que eu não via. Eu tô muito feliz de verdade que a gente vai bater um papo aqui. Ela tem um conteúdo assim extraordinário, como eu sempre falo para todo mundo. Você quer apresentar ou quer que eu apresento? Doutora Luciana Farias. Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Muito feliz também de estar participando desse momento aqui. Conheço o Márcio há muitos anos já, anos. fizemos muitos trabalhos juntos e é uma alegria estar participando aqui, poder falar um pouco da minha experiência de empreendedorismo e também da parte previdenciária, que vamos colocar todo mundo dentro da lei aí agora. É isso aí. Galera, empreender não é apenas abrir um negócio e começar com ele, tá? É você ter amizades, ter um network legal. Conheço a Luciana já há quase 10 anos, Tadeu? 10? Mais, acho que dá uns 15 anos já que eu conheço a Luciana. Ela me conheceu há muito tempo. Eu que te encontrei, um amigo que indicou outro amigo, que encontrei a Luciana. Eu fui um dos pioneiros. Network. Network. Então, assim, a gente mantém essa amizade, a gente não se vê tanto, mas quando se fala é E muito uma bom. coisa legal que assim, o network ele conecta. Mas aí é o coração e os propósitos é que mantém essa conexão. Porque pode passar anos. Se eu precisar do Márcio, ele vai estar ali. Com certeza. Da mesma forma que o Márcio me fez esse convite, saí lá de Alphaville, vou lá sim participar desse podcast, porque mesmo propósitos, princípios alinhados. Então, assim, um torce pelo outro. Com então, a gente está aqui Só para agradeço demais. engrandecer um ao outro. Muito Veio obrigada. de muito longe, então a gente tem que agora honrar quem nos honrou agora, né? Claro. E para a gente começar o nosso assunto, a gente fala de empreendedorismo e saúde. Então, você chama de doutora? Você, É porque eu não tenho tanta intimidade ainda. Mas, Luciana, isso, melhor. para os empreendedores igual eu sou empreendedor há 1 ano, faz exatamente 1 ano que eu sou empreendedor. E chegou aquele ponto assim que lá no começo eu pensar, e agora? Como que vai ser para tendo a ideia de virar empreendedor? E agora, o que eu faço? Como que eu faço? E o primeiro ponto de quando você começa a pensar e pega algum tipo de informação das outras pessoas ou pede até algum tipo de conselho, o primeiro conselho que vem é negativo. Ah, cara, você vai sair do CLT, mas e todos os seus direitos? Mas o empreendedor que está abrindo a empresa, ele também tem alguns direitos e até para se planejar para o futuro. Então, para quem está numa situação igual eu, que está nessa dúvida, quais são os direitos, deveres e benefícios que também tem, até principalmente previdenciários, para aquele cara que está começando e aquele cara que quer empreender, seja na saúde ou em qualquer outra área? Muito bacana. Isso daí envolve muitas coisas. Eu vou falar o meu lado, a minha experiência de vida como empreendedora também, um pouquinho Legal. antes da gente falar dos direitos previdenciários. Seja para quem está fazendo uma transição de carreira, para quem é CLT e vai começar a empreender, montar sua clínica, seu consultório, seu escritório. Então, hoje eu tenho 25 anos de advocacia. Eu digo que até 2019 eu era uma advogada. A minha cabeça só pensava como advogada. Aquela pessoa que fez a faculdade de Direito e sabia tudo ali, estudava muito direito previdenciário. Tinha meu escritório, muito bem sucedido até então. Mas fiz mestrado, fui para academia, então fui dar aula e fui nessa linha. Então eu era uma advogada e uma professora. No entanto, em 2019, eu mudei as mesas que eu frequentava e comecei a sentar com empresários de diversas áreas. E aí eu comecei a pegar esses conceitos para aplicar no meu escritório. E o que mudou foi aqui, o que mudou foi uma chave aqui.
de advogada para empresária. Advogada, eu estava preocupada apenas com o processo que eu peguei. Quando eu virei empreendedora e empresária, eu estava preocupada como vinha esse cliente, quanto eu ia cobrar, quantas horas eu ia gastar naquele processo, o sucesso do cliente, o financeiro. E aí, foi em 2019 um marco para mim, que aí eu comecei a estudar tudo que uma empresa precisa. Então, eu caí para dentro de estudar marketing, de estudar liderança, de estudar a parte financeira, de estudar tudo que envolve mesmo uma empresa. E aí, quando mudou isso, eu trouxe os melhores profissionais para trabalhar comigo. No começo, a gente não tem condições de trazer os melhores, é a gente que vai fazer tudo. É a gente pra gente. E é muito importante isso, porque a gente precisa. Então, eu tinha escritórios físicos, tinha época que eu que abria, eu que limpava. Então, é importante a gente saber tudo isso, porque daí a gente vai saber delegar. Mas chega um momento que aí a gente consegue dividir, porque vai ter um momento que é você que vai atender o WhatsApp, o telefone, vai fechar o contrato, vai fazer o serviço, vai fazer a prestação de contas, vai fazer tudo. Mas vai chegar um momento que vai ter. Então, o primeiro ponto é saber aonde quer chegar. Então, hoje, mesmo assim, estou nessa transição para ser empreendedor ou aquela pessoa que saiu da faculdade. Tenha sonhos, visualize aonde quer chegar. Não importa que você é sozinho e tenha um paciente, um cliente. Não importa, mas aonde você quer chegar? Quer ter uma clínica grande ou quer uma clínica pequena? Quer trabalhar com mais pessoas? Quer ter algo multidisciplinar? Tenha sonhos, porque aí você vai ter um caminho para seguir. E distrações não vão te pegar. Quando a gente chegou a conversar com isso, eu falei um não pro Márcio, porque eu sei exatamente para onde eu quero ir. O convite que o Márcio fez era muito bom naquele momento. Só que eu ia desviar da minha visão de futuro. E aí, falar não para convites fica muito mais fácil. Você aprender a falar não para não sair da sua trajetória. Só que para a gente não sair, a gente precisa saber qual é a rota. Para onde vai? Para onde vai. Então, eu tinha muito claro que eu queria chegar no momento de ter a liberdade geográfica, a liberdade financeira e trabalhar. Até falar aqui, eu quero trabalhar 2 horas por dia só vendo os BI. Eu quero ver quantos clientes entraram, quantos estão sendo atendidos, qual é a conversão, qual é o NPS, como que o cliente está avaliando o serviço do meu escritório. E aí, foca naquilo e trabalha. Porque você tem uma equipe, né? Você tem uma equipe isso é muito legal. E geralmente a gente comenta sobre isso. Não tem essa visão em faculdade. Não, que você não vai deixar de ser advogado. Você não deixou de ter o seu conhecimento. Porém, você está fazendo a mesma coisa numa visão de operação, numa visão de processos. E esse é o meu link com o Márcio. Eu sou especialista em Lean, eu sou especialista em processo. Então, toda aquela parte do Márcio que ele tem de conhecimento na área da saúde, não que eu não seja especialista em saúde, eu canso de contar essa história. Eu já fiz, já operei pedra no rim, pedra na vesícula, então tenho conhecimento hospitalar, nasci de cesárea, eu tenho um conhecimento hospitalar muito grande. Mas com relação à operação é isso, você não deixa de ser uma advogada, mas você está agora no backstage, você está por trás e você está acompanhando o seu processo. Aí é visualizar. É uma pirâmide operacional, tático e estratégico. Às vezes eu tenho que descer lá para o operacional. Perfeito. Bem menos do que antes, mas a minha visão é ficar no estratégico e tático, assim, porque a gente tem que estar treinando. Mas essa minha ideia da parte operacional ficar 2 horas vendo os números ali, porque onde entra o estratégico? Eu quero levar a minha mensagem para mais pessoas. Se eu ficar ali dentro fazendo aquilo, o meu tempo não vai me permitir eu acessar outros negócios, outras pessoas. Então, dentro dessa visão, eu quero que a minha mensagem chegue para mais pessoas. Porque antes da pandemia, eu tinha um trabalho
o Márcio acompanhou assim muito trabalho presencial, de ir para a prefeitura. Aonde tinha 10 pessoas, estava eu lá falando do direito delas. Ia para a igreja, ia para a associação. Eu amo isso, porque eu sei que o meu conhecimento, o seu conhecimento pode salvar vidas. O seu pela área da saúde, o meu porque a pessoa não tem comida na mesa. E uma orientação que essa pessoa vai ter, ela vai conseguir um benefício ali do Estado. Então, eu via isso na prática, eu amo isso. E com a pandemia, deu a oportunidade de levar essa mensagem através da internet. Que aí, enquanto eu atendia a Grande São Paulo, agora é Brasil e mundo. Uhum. Então, isso é demais. É onde a gente leva a nossa mensagem para todos os cantos. Eu lembro de uma passagem aqui, Tadeu, que foi acho que a última vez que a gente se encontrou, acho que foi um pouquinho antes da pandemia. A gente sentou para conversar, não sei se você vai lembrar dessa passagem aí. A gente estava sentado, conversando lá onde tinha a sala de curso. Eles estavam me falando das coisas e tal, e eu falei, cara, ela tá com umas ideias meio diferentes aí. Mas, então ela não me falou também tal. E aí veio a pandemia. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, tenho que evoluir. Então, já fica o recado para vocês que vão abrir uma clínica, um consultório, o que seja. Deu errado? Ótimo. Grande aprendizado, porque o que eu abri de consultório, a escola, tudo, nada deu errado. É inexperiência. Vocês acabaram de ver. Ela tá falando aqui de curso, treinamento, tem que aperfeiçoar, vai dar certo. E aí, na pandemia, tenho que fazer alguma coisa. Então, assim, abri a clínica, a primeira clínica aqui em Santo André. Ninguém faz nada sozinho. Então, a gente já parte desse princípio. Graças a Deus, eu consegui um sócio fantástico, que já estava muito na minha frente. Então, facilitou a minha vida. Só que ele não é daqui. Ele é do interior de São Paulo. Então, quem que tocava a clínica aqui? Operacional mesmo. Então, eu era secretário, eu era faxineiro, fazia tudo. Era terapeuta, era tudo. Quando faz tudo que você está falando agora, eu saí da operação de tudo hoje. Hoje a minha esposa ela controla mais a questão técnica dos terapeutas, de todos. São 9 profissões lá dentro, ela controla todo mundo. Eu já fico mais na parte de liderança com todo mundo para ver se está tudo certo ou não. Ele já fica mais lá com o pessoal do marketing financeiro e tal. Então, assim, tem que delegar, não pode delargar, né? Porque senão, aí que está o problema que a gente está bem conversando agora, né? Na hora que você chegou. Então, perfeito essa colocação. E aí, o seu comentário também, que aí a pessoa vai falar, né? Eu tô pensando em sair da CLT e vou abrir uma clínica, vou empreender. Aí é quando as pessoas falam o negativo. Uhum. Então, aqui, falando para você, olha, cuidado com quem você fala. Cuidado, fale com quem tem um resultado. Sim. Não adianta você falar com o seu amigo que é CLT também. Não adianta, família é ótimo, mas é outra mentalidade muitas vezes. Ou até insegurança, né? Porque Sim. dentro da família gera até mais insegurança. E é um cuidado. Muitas vezes, o pai ou a mãe ou um irmão, ele vai falar a parte negativa por cuidado. Nossa, você vai largar aquilo que é certo para ir pro duvidoso. Há 25 anos atrás eu ouvi isso. Foi a primeira vez que eu já pensei em sair dessa parte de Lean. Fui chamado para uma consultoria de um gestor da Toyota para trabalhar com ele. Ele estava montando. Mãe, olha, recebi essa... não sei. Você vai perder os seus direitos. Você não vai ter férias. Você não vai ter 13º. Você não vai se aposentar. E eu falei, nossa, é melhor então continuar do jeito que eu tô no CLT. E aí já passou, o primeiro cavalo já passou. E assim, tem perfil para todo mundo. Nem todo mundo vai ser empreendedor. Sim. E tá tudo bem. Imagina se todo mundo fosse ser empreendedor. E tá tudo bem. Mas é importante, assim, no seu coração, o que você quer para sua vida. O que você quer. E aí é importante, assim, eu gosto de falar do mapa dos sonhos, do quadro dos sonhos. O que você quer realizar na sua vida? Põe no mural, né? Põe na parede. Colocar no mural mesmo, porque às vezes, daí você tem o mural, tanto, e aqui não estou falando só de parte financeira, de um todo, né? E aí você coloca o seu sonho. Aquela vida que você está vivendo vai te levar para realizar aquele sonho? Às vezes não. Às vezes a pessoa, o sonho dela está ali, ela está indo para o outro lado. E aí, primeiro, então, é a mentalidade.
Em 2019, então eu sou advogada há 20, vai estar fazendo 25 anos. E em 2019, que a minha mentalidade mudou. Até então, Muito tempo, né? indo tudo muito bem para as mesas que eu sentava. Aonde eu ia, estava tudo ótimo. Mas daí eu comecei a sentar com pessoas que estavam anos-luz na minha frente. E eu falava, meu Deus, que mundo é esse? Existe um mundo diferente lá fora, né? E eu gosto desse mundo. Esse é o problema. Quando você é picado por esse bichinho aí. Opa, tem algo aí que é muito bom e eu gosto disso. Então, vamos... O que aquela pessoa fez para atingir aquele patamar? E aí, livro, curso. E aí eu investi muito. Tempo, dinheiro, mudei amizades, mudei de lugar de morar. Porque a ambiência, ela é essencial. Hoje mesmo eu postei, aquilo é verdade, que nós somos a média das pessoas que a gente convive. Das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é real. Então, se você ouve, se você tem... A gente está aqui, depois vamos supor que a gente vai tomar um lanche. Hoje, eu cuido muito da minha saúde. Eu não como açúcar, não como glúten, não como lactose. Mas a gente tá, todo mundo aí só tem docinho, chocolate. Você fala, só hoje não tem problema. Só hoje não tem problema. Eu não falo isso, né? Mas assim, vai andando um dia, 2 dias, e aí vai ser mais difícil para você estar naquele caminho. Isso é para tudo. Seja para fé, seja para a saúde, seja para o empreendedorismo. Você só anda com pessoas da sua empresa. Você vai ser o louco de querer sair. Você vai estar... O ambiente, ele faz você. Ele te transforma. E ele, se Pro você bem ou não pro se ruim. controla, ele te prende, te sufoca de uma forma que você, quando vê o início é satisfatório, mas você vê preso naquele ambiente, quando você se sente preso, é onde vem burnout, é onde você tem uma série de problemas de saúde, uma série de problemas mentais, porque você foi absorvido pelo ambiente. Ele te consumiu ao extremo e você não consegue mais fugir dele. E seja profissional e seja pessoal, até uma relação Sim. mais agressiva, que você não consiga perceber essa agressividade. Eu fui para a China tem 1 mês e meio. Eu fiquei impressionada com 2 fatores lá que eu acho que é importante para esse nosso contexto. Uma, como são os empregados lá. Então, assim, o salário é extremamente baixo. Eles trabalham 12 horas por dia. Então, eu visitei algumas indústrias lá. Então, de um lado é a indústria, na frente da indústria é onde os funcionários moram. Então, é um local só dos funcionários. Então, ele acorda e já vai trabalhar. Trabalhou, volta para casa. E assim, ganha pouco, trabalha 12 horas por dia, não tem direito nenhum trabalhista. E o que me chamou muita atenção, porque é da minha área acadêmica ali, eu tenho um livro sobre acidentes do trabalho, prevenção de acidentes. E aí, aquela indústria, os funcionários de chinelo, sem EPI nenhum, sem EPI nenhum, uma máquina quente, ele colocando com a mão ali, um cheiro naquele lugar, um cheiro que eu tive que sair, que eu passei mal, tive que sair daquele ambiente e lotado de funcionários trabalhando. E eles dão graças a Deus por aquele trabalho, porque se sair dali ou reclamar, não consegue outro. Então, eles dão graças a Deus de ir para lá e conseguir um trabalho. E aí, se a gente não vê a pessoa que está CLT aqui e não tem uma perspectiva de crescimento, não trabalha num lugar com uma perspectiva de uma empresa que tenha uma consciência mesmo com o empregado, com os funcionários, chega... Ou seja, lá na clínica a gente está com quase 70 colaboradores com a gente e o que mudou bastante a cultura ali foi a visão, missão e valores.
A gente chamou todo mundo, a gente colocou os nossos valores e a gente pediu para eles instituírem 2 valores. E a gente colocou isso lá. Que legal. Mas quando o terapeuta ele vem de fora, você vê que às vezes ele vem machucado por alguma coisa que aconteceu em outro Sim. local. Então ele já vem já meio que contaminando outros, tal. Quando ele chega, ele entende os valores, resolveu um problema. Porque ele já se acalma, já vê que aqui, cara, que pode. Posso falar com você? A porta tá aberta, sempre aberta, você vai sempre falar comigo. Quer meu celular? Tá aqui meu número. Então ele já entende que, peraí, eu tenho acesso a todo mundo, tem acesso a todo mundo. Então você nunca vai ficar desamparado. Mas faz o seu, que a gente vai fazer o nosso aqui. Então, não sei, acho que é o princípio de uma empresa para ela ter sucesso é você ter noção de todo mundo, como que tá ali, né, sendo feito. Que legal, parabéns. Agora, a questão trabalhista, fiquei bastante tempo, né, fazendo perícia aí judicial na área do trabalho, que no Brasil, infelizmente, em alguns lugares não muda muito. Uma das últimas que eu cheguei a fazer trabalhista no interior de São Paulo, cara, mesma coisa. Um calor, vaso sanitário, essas coisas assim, cara. Meu Deus do céu, cara, não conseguia ficar lá dentro. Um calor assim que... E existe aqui no Brasil ainda, infelizmente. E aí, indo para a pergunta mesmo que você fez dos direitos ali. Então, assim, o CLT tem os direitos trabalhistas, e aí a pessoa que vai empreender. Então, entrando na minha área, que é previdenciário, e que é algo que eu alerto muito, todo profissional liberal. Então, ele está muito preocupado no que ele sabe fazer muito bem. E aí, todo profissional liberal, falo até com um colega advogado também. A gente já deu vários treinamentos nesse sentido. Então, ele está preocupado com o processo, com o atendimento, o fisioterapeuta, o nutricionista, não perder o aquele dentista. paciente. Ele está preocupado com o que ele é apaixonado, com aquilo que a gente estudou, Sim. aquilo que a gente ama fazer. Só que aí, ele está preocupado com isso. Mas o empreendedorismo, a empresa, tem um monte de coisa. E aí, onde eu entro aí, é que muitas vezes ele vai me procurar porque ele levou uma multa da Receita Federal porque não pagou INSS. E aí ele fala, mas eu pago uma guia lá, aquilo não é INSS? Ou então, mas tem que pagar INSS? Então vamos começar daí, sabe? O empreender é importante, quando vai empreender, colocar no custo do negócio o que é obrigatório fazer. E entre o que é obrigatório fazer, entra a tributação. E dentro da tributação entra um tributo que chama contribuição social, que é o INSS. O INSS, ele é um tributo devido por todo aquele que trabalha, independente de falar, eu não quero saber daquele INSS, independente disso, tem que pagar. Porque a gente vive num país que a gente tem que cumprir a legislação. E a legislação fala que aquele que trabalha e ofere renda tem que pagar a contribuição social. Então, isso é muito importante, porque essa base, algo que é o óbvio que tem que ser falado, eu entendo e atendo muitos profissionais liberais, especialmente dentistas, profissionais da saúde, com anos de carreira e que daí muitas vezes só vem me preocupar ou porque ele ficou doente, ou porque ele, chegou ali na casa dos seus 52, 54 anos, tá pensando, já quero diminuir aqui. Como que faz para eu conseguir aquela aposentadoria mas é muito lá? importante você falar isso, porque o profissional da saúde, eu Não, escutei muito isso, cara, não paga isso aí não, isso aí tá falido, doido? faz um privado, muito melhor. Uhum. Não paga. Então, paga o mínimo. Eu ouço então, muito, assim... Ou não paga. A gente sabe disso, então é importante. Obrigado por esse espaço aqui, porque para o profissional liberal, especialmente o profissional da saúde, e advogado não fica atrás não, o advogado sabe, porque o direito previdenciário, são poucas as faculdades até que tem o direito previdenciário, quando tem 6 meses. Então, o que é importante aqui, já falando para a prática, o que tem que fazer? Tem que pagar, só que tem formas de pagar. E aí, por exemplo, para quem está iniciando, dá para pagar pelo salário mínimo, mas tem que ter a consciência que se precisar de um auxílio, ficou doente, teve que fazer uma cirurgia,
profissional liberal não tem... Profissional liberal, empresário... Seu suporte também vai ser mínimo. O empreendedor, a renda vem do nosso trabalho. Enquanto a gente não estruturou como empresa, aonde você não precisa estar ali para o seu negócio andar, que daí você vai ter sua renda, se o seu negócio precisa de você e você não estiver lá porque você adoeceu, sofreu um acidente, você não vai ter renda. E aí, se você estiver pagando um salário mínimo, o valor do INSS também será de um salário mínimo. Mas o que é importante? Tem formas de pagar. Uma delas é sobre o salário mínimo, que é sobre o plano simplificado, que é possível sim pagar sobre o salário mínimo. Mas aqui, falando no geral, sem ver o caso, porque isso é importante ser individualizado. E eu vou explicar o porquê. Mas já falando para quem vai iniciar, as regras mudaram da Previdência. E hoje está cada vez assim, tendo que trabalhar mais para conseguir uma aposentadoria. Então, para quem está começando, paga um salário mínimo. Pelo menos está pagando alguma coisa, não vai correr o risco de levar uma autuação da Receita Federal, porque apesar de pagar o INSS, quem cobra é o leão, é a Receita Federal. É o sócio. É todo o mesmo, é ali. É a notificação da Receita. Mas me fala uma coisa, pensando nisso. O cara já tem lá 20 anos de formado já. Fisioterapeuta, 20 anos. Trabalhei lá 10 anos e eu nunca contribuí. Deu 10 anos, os outros 10 anos eu contribuí. Como que fica esses 10 anteriores? Ainda tem um risco? Não? Como que funciona? Esse de um salário mínimo é importante para quem está iniciando e porque eu já estou vendo lá na frente, porque ele vai ter que trabalhar muitos anos para conseguir se aposentar. Então, essa é a linha de pagar um salário mínimo. Agora, se a pessoa já tem 20 anos de trabalho, aí não é o caso de pagar um salário mínimo. Porque se ela for pagar um salário mínimo dali para frente, ela vai perder tudo que ela pagou para trás de valor superior ao mínimo. Eu vou te responder lá dos 10 anos para trás, mas vamos supor, você tem 20 anos trabalhado, 10 anos você pagou, 10 anos não pagou. Uhum. Dá para regularizar aqueles 10 anos atrás? Dá para regularizar. Se você comprovar que você exerceu atividade, dá para regularizar, mas tem que fazer as contas para ver se vale a pena. Porque você já tem 10 anos. Vamos ver se vale a pena regularizar 10? Porque regularizar 10 quer dizer que você tem que pagar 10 anos, com juros e correção. Vamos supor que a gente fez o cálculo que chama planejamento previdenciário, que é um estudo que eu faço individualizado. A gente podia fazer o seu até e mostrar ao vivo como que é um desse. Vixe, vai fazer conta, hein? Vamos fazer conta. 20 anos. Daí vamos supor que a gente regularizou o seu, você está com 20 anos pago. Para se aposentar, graças a Deus você é saudável, não tem doença nenhuma. Você vai se aposentar, vamos supor que com 35 anos, falta mais 15 anos. Esses 15 anos, se você pagar sobre um salário mínimo, e esse tempo para trás você pagou sobre o teto, vamos supor, o teto hoje é 7.500 e alguma coisa. Quando você paga sobre o salário mínimo pelo plano simplificado, é como se você estivesse assinando um documento falando: eu abro mão das minhas contribuições com valor maior. Eu estou de acordo a receber uma aposentadoria sobre o salário mínimo. Para você reverter isso lá na frente, e isso acontece muito, a pessoa faz isso, chega na hora de aposentar, ela precisa, porque ela não fez um pé de meia, e aí um salário mínimo não dá para pagar o convênio dela. E aí ela, doutora, eu preciso de uma aposentadoria maior. Dá para fazer alguma coisa? Até dá, que é pagar a diferença do salário mínimo de 5% para 20%. Só que mesmo assim, a aposentadoria ela vai ficar longe do teto. Porque não dá para... o 7.500. Então, assim, o que eu sugiro? Esse estudo de planejamento previdenciário é algo, eu vou dizer assim, que é simples, que todo profissional devia ter isso aí. A gente dá até uma matéria em algumas pós-graduação, a gente dá para dentistas. Foi o espaço que a gente teve. Mas é essencial a pessoa que sai da faculdade ter esse planejamento tributário dela,
Porque ela vai saber, bom, se eu pagar um salário mínimo, eu sei que lá na frente eu vou pagar um salário mínimo e aí eu tenho a consciência de buscar uma previdência complementar, um seguro. Só que a pessoa, ela mal tem o dinheiro para... É isso que eu ia te falar agora. Ela mal tem ele o recebe valor. pouco. Recebe pouco, não é todo mês, ela é Recebe uma um dinheiro. inconstância, mas assim, paga alguma coisa, paga o salário mínimo e quando melhorar a situação, aí organiza. Entendi. Então é isso Mas que... aí já passou, não vai organizar. Aí não organiza. Não organiza. Então é onde tem esses espaços aqui que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, Uhum. para que esse profissional, que quando vai adoeça, isso é uma coisa certa na vida. A gente pode passar por essa vida sem nenhuma doença, mas a morte é certa. E aí, assim, são muitos casos que daí, quando eu vou fazer a pensão por morte, a pensão vai ser de um salário mínimo para aquele profissional que ganhava 15 mil reais. E a família dele vai ter que ficar com um salário mínimo. Esse profissional não quer isso para quando ele vier a falecer. Ele tem um amor pelos filhos dele. Só que ele não pensou. Ele não se preocupou. E é algo que é difícil de falar, mas a gente precisa falar. A gente fez um podcast onde a gente entrou nesse assunto de médicos, por exemplo, hoje que ganham aí 50, 100 mil, chega no final de carreira, já não ganha mais isso, Não já não consegue fez se o pé de manter. meia, E quanto mais o seu rendimento é alto, mais você gasta. mais você gasta. Não fez o pé de meia e aí adoece. Ainda que médico, o número de médicos que tem uma previdência complementar, um seguro de vida é alto ainda, diferente de outros profissionais da saúde, que é uma coisa que a gente precisa também implantar da necessidade, da importância disso. Porque você não trabalhou, como que a gente... Eu pego Como hoje que a os gente recém-formados, eu sempre falo pra eles, cara, sempre você quer ter sucesso, age pelo certo. Faz o que é Total. certo. Não fica fazendo coisa errada. Esse negócio, na época, vende recibo. Cara, é errado. Não é? É princípio, é mandamento isso. Não faça. É É. errado. Não faz. Comentar, quando você tem, eu tava falando de missão e valores, né? Quando você tem um valor seu, pessoal, você não vai levar esse valor diferente para sua empresa. Então, se eu não me vendo, por que eu vou vender uma nota fria? Eu vou vender algo... eu vou captar dinheiro. Que dinheiro? Você não está captando nada, você está perdendo. Mas, cara, o profissional tá começando a carreira. Como todas as profissões. Você não vai ganhar muito. Ou vai, às vezes você entra num ambiente, você tá num ambiente legal, tal, você vai. Mas tem meio que você não vai. Aí o que acontece? Os pacientes começam a te pagar tudo em dinheiro. Você pega aquele dinheiro, não entrou nem na tua conta, você pega e fica com o dinheiro. E você vai pagando suas contas com o dinheiro. Você vai fazer a conta disso para você fazer a contribuição? Você não vai fazer. Você fica E com o dinheiro. muitas vezes é até por inocência. Por inocência. Né? É por inocência. Mas agora pelo Desconhecimento. Pix também, você vai... Por Pix, caiu na cada conta. Pix cai na conta. E você aí, pensando naquilo que a gente fala do quadro dos sonhos, aí você quer ter uma casa, você quer ter um carro, só que você não declarou aquilo no imposto de renda. Você não tem o lastro financeiro para estar adquirindo. Faz a declaração no mínimo, né? Faz a declaração no mínimo e aí você não tem lastro para fazer um financiamento. Tem crédito, você Não tem nada. crédito. Então, assim, comece pelo certo. Vai ser pouco? Vai ser pouco. Mas vai crescendo no certo. Eu tenho alguns... A maioria dos meus terapeutas são PJ, né? Pessoas jurídicas. No começo, quando às vezes chegam, eu quero ser CLT. Me registra. Te registro, não tem problema. Tá aqui, ó. Você vai ganhar isso e isso aqui. A sua liberdade é essa, a sua liberdade é. Agora vamos conversar? Eu te registro, não tem problema nenhum, como eu já fiz, já registrei. E a pessoa veio, Márcio, tem como você me colocar como PJ? Eu falei, pô, agora a gente vai ter que fazer um estudo para mudar. Não é assim também, molda e pronto. Tem lei na CLT para isso, né? Você tem que ficar um tempo afastado, para depois você vir. Tem toda uma burocracia jurídica nesse sentido. Mas assim, perdi até que eu tava falando do CLT, do PJ. Você estava falando que da pessoa que vem e pede para você ser CLT. Então, a gente tem que mostrar a importância, que o PJ, ele é muito importante quanto o CLT, só que ele tem essas obrigações. Tem imposto para pagar, tem nota para pagar,
Não é simplesmente... Não, e é muito bacana você, como empresário, que tem 70 pessoas ali na sua empresa, ter essa consciência. É muito bacana porque eu trabalho para algumas, até já vi algumas coisas de franquia, que não quer passar essa informação. Porque tem a parte patronal também. Uhum. Então, não vamos falar isso. Aí, assim, eu não fiz o meu trabalho porque, assim, eu tenho que falar o que é certo. E aí, aonde entram os nossos princípios e valores. Tá nos valores, né? Então, são duas coisas para a gente aceitar, né? Tá de acordo com a minha meta de vida, com o meu objetivo, e tá dentro dos meus valores. É que nem eu chegar aqui e você falar, olha, mas não fala aquilo. O que eu vou falar? Puxa, eu não vou conseguir nesse podcast. Muito obrigada. Sim. Não tá de acordo com meus valores. Não, o próprio exemplo, você não está comendo doce, tem uma mesa de doce, aí fala, não, só dessa vez. Mas é só dessa vez, é só porque eu tô com fome agora, é só um pedacinho. Não, se você tem um princípio, vai até o fim. Sim. Eu acho que a gente passa por N situações, seja pessoais, seja profissionais, que se você não tiver, primeiro, o foco onde você quer chegar, se você não tiver princípios, se você não tiver fé, se você não acreditar em você mesmo, você não vai chegar. E aí, quando você começa a desviar, seja de um princípio, seja do seu caminho, você não vai chegar também. Então, não é uma coisa. Não. Não é um de vez em quando. É sempre. Você tem que ser constante. Para você ter sucesso, tem que ser constante. O esforço é diário, é árduo e é constante para chegar no objetivo. E andar com pessoas melhores que você, né? Você falou no começo isso. Então, assim, tudo começa com a mentalidade. Então, o Márcio me conheceu num momento... foi antes de 2019. Para mim, 2019 foi um marco na minha vida. Um marco real, assim, que eu decidi ser uma outra pessoa. Começou assim, eu fazia vários treinamentos Tony Robbins, mas daí fui naquele que tem até no Netflix, Eu Não Sou o Seu Guru. Ali começou, assim, realmente a minha transformação mais profunda. Eu tive vergonha de ser quem eu era, sabe? Porque os meus valores estavam distorcidos. Falei, a partir de agora eu vou ser diferente. E aí, o que eu preciso para ser diferente? Mudar as mesas. Preciso estar com pessoas que são assim. Que nem se eu quero cuidar da minha saúde. Aquela época, gente, eu não comia, eu não bebia água, não bebia água. Senão eu tinha que levantar para ir no toalete. Então, isso daí ia me atrapalhar a minha alta performance, que eu achava. Então, assim, a minha saúde estava esquecida, o meu lado família estava esquecido, eu só focava em trabalho, eu trabalhava errado ainda. Porque isso era muito errado. Esses dias a terapeuta falou pra mim, ela falou assim, ai, não vou conseguir vir trabalhar esses dias porque eu tô doente. Eu falei, cara, você faz parte do trabalho ficar doente. Pode ficar em casa. Mas é PJ, não vai ganhar, né? Ganha por dia, né? Não vai ser pago, fica em casa. Faz parte do trabalho, cara. Você trabalhou. Tá trabalhando, você faz parte do time, da família toda aqui. Vai lá se cuidar. Eu não sei, assim. A gente tava até vendo um videozinho hoje, bobinho na internet, onde o rapaz falou assim pro patrão dele: você me dá folga amanhã ou você quer que eu traga o atestado? Perguntou pro patrão, cara. Te dou a folga amanhã. É muito melhor, você tá doente, cara. Você vai receber, tá tudo bem, você cuida. Porque em vez de ele ficar 6 dias em casa, ele vai ficar 2. Ele já tá bom, ele vem. E ele vem com um sorriso no rosto. Porque ele sabe que ali ele tá protegido, ali ele faz parte, não tem... Eu tô com vocês aqui agora, tô com uma dor de garganta, tava com febre ontem, acordei com febre hoje. E eu falei, gente, meu Deus do céu, me ajuda aqui, hoje tem que estar bem. Tô aqui, e isso é do empreendedor. Tem que estar. Isso eu acho que é uma das... Você tocou num ponto que essa transição do CLT para o empreendedor, ou quem está se formando e acha que vai montar sua clínica, seu escritório, vai ser fácil. Eu não gosto de falar que é difícil, é tal, mas assim, você tá com dor de garganta, você tá... Teve um dia que meu pai e minha mãe, meu pai doou os rins para minha mãe, os dois entrando na sala de cirurgia e eu com o pepino do escritório. Não importa o que eu estava fazendo, eu tinha que resolver aquilo.
essa semana eu tava no dentista fazendo uma pequena cirurgia, eu tava trabalhando do dentista da cadeira. Então, assim, é bonito ver o que a gente mostra, mas tem que saber o bastidor como é também. Não importa o que aconteça, a gente tem que ter a responsabilidade de fazer aquilo. Não importa onde eu esteja, o que eu esteja sentindo. Eu tenho salário para pagar, eu como advogado, eu tenho os prazos para ver se foram cumpridos. Sim. O antiponto desse é a autorresponsabilidade, que não é glamorizar a dor também. Então é ter atenção. Se você está se esforçando demais para fazer algo que teoricamente deveria ser simples, você está se esforçando errado. Você está colocando ali o seu corpo, o seu físico, a sua mente também de uma forma errada. Não está a hora de você dar um passo atrás e falar, peraí, se eu estou tendo que fazer tudo isso, não está faltando talvez uma pessoa para estar junto comigo fazendo tal situação? É óbvio que vai ter situações que é o Márcio que vai agir, que é a Luciana que vai agir, que é o Tadeu que vai agir, e aí não importa como a gente esteja naquele momento, a gente vai ter que tomar uma ação. Mas glamorizar essa dor, aí se torna, a gente volta a falar do abusivo. Eu, por exemplo, eu fui pego na minha mesa, o técnico de segurança me olhou, Tadeu, vem cá numa sala. Sentei na sala, ele veio com esfigmomamômetro. Manômetro. Viu? Eu sou da saúde. Tadeu, sua pressão tá 18/12. Você não tá sentindo nada? Não. Fui dali direto pro hospital, me internaram para operar meu rim que estava paralisado. Eu tava com o rim direito paralisado. Meu Deus. Eu não sentia mais dor porque o remédio já me consumia, eu já não sentia mais nada. Eu não sentia dor de cabeça, eu não sentia nada. Eu estava ali trabalhando o tempo todo. Era época da pandemia, eu tinha que atender, eu estava dentro da empresa, eu tinha que fazer, senão vai parar, a responsabilidade é sua, você tem que fazer. Eu era empregado, CLT, preso. Qual foi o final da história? A médica vira para mim e fala, você tem filho? Tenho. Você quer ver ele crescer? E ali foi onde a sua chave virou. A minha chave virou com a doutora Sandra, do Hospital Beneficência Portuguesa. Muito obrigado, a senhora salvou a minha vida. É isso. Porque foi isso que mudou para mim. Eu não ia ver meu filho crescer, o que eu vou fazer de diferente? E foi onde eu comecei a mudar. Então é o glamorizador que a gente não pode. Claro que não. A mentalidade mudou? Então Demais. É isso, assim, é realmente, ou a gente vai passar por um momento desse. Uma catarse. O meu momento foi, eu era presidente de um instituto de advogados previdenciários. E aí, Conselho Nacional, e aí fazia evento em todo o estado, fazia um internacional, um nacional. E aí eu não tinha experiência de liderança, então eu e mais uma pessoa eram as pessoas que mais que faziam acontecer. Se frustra pra caramba. E aí a gente fazia acontecer bonito, mas assim, na força do braço ali. Força do ódio. braço. E aí chegou alguns momentos, foram 3 momentos. No terceiro eu falei, basta. Esse momento eu estava palestrando e ficou tudo preto. Eu tive que me segurar porque eu ia cair. Eu não consegui terminar, passei mal. Essa foi uma vez, a outra vez, porque daí não dormia super tarde, dormia 4 da manhã, acordava 7. Nossa. Aí teve uma vez também, do hotel para o lugar que seria a minha palestra, eu fui passando mal. E aí me levaram para uma enfermaria. Daí eu vi chamando meu nome, eu tirei o negócio, eu falei, eu preciso de uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola eu aguento 40 minutos que eu preciso para eu falar minha palestra. Assim eu fiz, depois para a enfermaria. Aí na terceira vez que aconteceu, eu falei, basta. Chega. Se matando aos poucos. Chega. Só que daí nisso eu fui procurar médico, né? Comecei a tomar remédio. E aí, esse remédio me fez o quê? Me controlar, fiquei mais tranquila. O que eu fiz? Dobrei a dose de trabalho. Aí voltei lá e ia dobrar a dose de remédio. Aí, assim, Deus cuidou de mim. Ele me pegou no colo, porque eu tive a consciência de falar, não, eu sei a causa. Não adianta eu tomar remédio, eu tenho que ir na causa, eu tenho que diminuir isso. E foi aí que eu dei o basta. E aí eu dava aula em faculdade, eu coordenava pós-graduação, eu dava aula toda sexta e sábado.
amava aquilo, mas era uma fuga. E quem tá de fora não percebe. Muitas vezes Acha. vive, Não, só quem vê tá o de glamour, fora né? Nossa, acha olha que lindo. Nossa, lindo. olha só. É. Olha que máximo. Chega. Mas como você não quer coordenar mais essa pós-graduação? Não fazia o que falasse que eu queria ficar mais ali. E aí, por isso que eu coloquei como meta. Então, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não voltar para esse lugar, como você falou. E hoje eu penso assim, às vezes eu tenho algum projeto novo. Hoje eu tô com um projeto novo que é a mentoria para advogadas. Como trabalhar no online, como empreender. Mas eu tô indo muito devagar. Porque eu não quero voltar para aquele lugar de ficar que nem uma louca trabalhando. Eu sei que vai ser uma transição, que no início de todo projeto depende mais da nossa energia e tal. Então, eu tô nesse momento, mas eu sei que é por alguns meses. Por quê? Eu não posso, eu tenho que ser congruente com aquilo que eu falo. Se eu falo que eu tenho que diminuir, que eu tenho que cuidar da minha saúde, que eu tenho que comer bem, porque isso é mentalidade, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo. Comer bem, ir pra academia, pensar na família, ter tempo de qualidade com família, no social. E aí eu não tenho tempo, trabalho até 10h30 da noite. Naquela pirâmide que você comentou da estratégia, tática operacional, é para a sua vida também. Pra sua vida. Então, qual que é a minha estratégia para eu me manter saudável? O que eu vou planejar para eu manter os meus relacionamentos? E operacionalizar é como que eu vou fazer isso. Então, é ter uma boa gestão de horário, da sua agenda. Eu não vou atropelar a minha agenda, então na minha agenda eu coloco o tempo que eu vou ler e-mail, o tempo que eu vou almoçar, o tempo que eu vou sair, o tempo que eu vou fazer qualquer outra atividade e deixo aberto para outras reuniões, outras funções. E eu cumpro aquilo, porque eu sei que para mim é importante. Então, se o meu trabalho é importante, por que eu não sou importante também para mim, dentro do meu processo? Porque se você é empreendedor e a sua empresa depende de você e você está doente, foi o que a gente estava falando. Para tudo. Quem que vai fazer se você vai estar internado? Quem se você vai estar no hospital? E eu tenho uma outra lista de prioridade, que essa aí eu não abro mão de jeito nenhum. Que também é uma pirâmide. E aí são as prioridades da minha vida. Então, assim, tipo, Deus em primeiro lugar. Eu preciso do meu tempo de Deus. É Ele que me recarrega. É Ele que me faz ter essa força. De realmente fazer as coisas com propósito. Ele que traz o propósito para minha vida. Então, Ele em primeiro lugar. Depois, família. Depois, antes do trabalho até, ali família entra o eu também. O meu autocuidado. Vem a minha parte social. O meu círculo de amigos. Porque é aquilo que a gente falou. A gente é a média das cinco pessoas que a gente convive. Esse meu círculo social é o que faz eu ter mais fé. É onde a gente sente e fala os testemunhos que Deus fez na vida de cada uma. E isso alimenta a minha prioridade número 1 ali, que é Deus. Então, Deus, família, meu círculo social e depois vai estar o trabalho. E seguindo isso, eu posso dizer que eu cresci. Não foi 10 vezes, assim, eu estou num mastermind de 10x, mas assim, foi muito mais, porque não é só crescimento financeiro, que veio também, mas assim, eu como pessoa, aquela Luciana de 2019 é outra pessoa hoje. Então, hoje realmente os valores mudaram. Essa preocupação genuína com a minha empresa, o propósito, não é simplesmente conceder a aposentadoria. Não, é que a minha mensagem chegue a mais pessoas, independente daquela pessoa precisar de advogado ou não. Eu sei que se eu falar para ela, a gente faz um trabalho ali para pessoas mais carentes, que é benefício assistencial, que eu der o caminho ali de como ela vai fazer. Ela não vai nem precisar me contratar, mas se ela seguir ali, ela vai conseguir o benefício dela. E aí eu já deixo aqui até o meu canal do YouTube, que é Doutora Luciana Farias. Então comecei meu primeiro vídeo foi em abril de 2020. Bem na pandemia ali, quando começou em março a pandemia, eu falei, e agora? Porque o que assim brilhava meus olhos é fazer as palestras para essas pessoas, para a igreja, em associação de bairro, onde tinha gente, estava eu falando. Eu falei, como eu vou chegar nessas pessoas agora?
E aí eu fui para o YouTube, vídeo caseiro. E aí fica também para o empreendedor. A gente tem que mostrar a cara. Quem não está na internet, independente da área que você seja, você tem que estar na internet. Não é o futuro, já é o presente. Sim. E assim, não adianta você ser muito bom. Você tem que mostrar isso. Não adianta, porque senão aquele que não é bom, mas ele tá com uma... a embalagem dele é boa e ele tá se mostrando na internet, ele vai pegar seu cliente, seu paciente. Porque aquele que não é visto não é lembrado. Então, assim, precisa estar. Então, e não precisa de muita coisa, não. Aqui é muito legal. Mas eu tô desde 2020, assim, comecei com vídeo caseiro. E o meu 6º vídeo no YouTube caseiro, ele viralizou. Foi um vídeo de aposentadoria por idade. Tá com mais de 540 mil visualizações, um vídeo de aposentadoria. Então, e aí eu sinto aquele carinho. E como essa mensagem pode chegar nas pessoas e fazer o bem pelos comentários no YouTube. Eu fico realmente emocionada quando aquelas pessoas que mal sabem escrever, ela agradece ali que ela conseguiu o benefício por causa daquela orientação. Então, isso que a gente faz, isso aqui é uma doação do nosso tempo, o nosso ativo mais valioso, não é, assim, o bem que a gente faz para as pessoas que estão nos ouvindo, e aí eu já falo para quem está nos ouvindo também, compartilha isso. Aqui, o que a gente está conversando aqui é ouro. Isso aqui são centenas de... Não é nem só de valor, é de tempo aqui que a gente estudou, que a gente quebrou a cara, que a gente adoeceu, que virou a chave. A gente está dando o nosso melhor aqui. Então, compartilha com aquele seu amigo que quer empreender, que está pensando. Porque realmente aqui são 3 pessoas que já passaram por isso. Passaram, quebraram a cara... Voltou, mas hoje a gente tem sucesso naquilo que a gente se propôs a fazer. Temos que não queriam nem empreender e abriu o CNPJ. Falei, abre. Tem uns que não queriam nem estar aqui, tá aqui. Você acredita? Eu me identifiquei com o que você falou agora. Tem que mostrar a cara. Eu já tava num ponto que eu falei, eu não quero mais aparecer. Quero ser empresário, quero ficar lá atrás da mesa e fazer o meu lá. Aí quando a gente tava em casa, eu fui do podcast, falei, cara, você não quer fazer? Eu tô com a M7 agora e tal. Se apresentar lá, tal. Ele falou, mas e você? Eu falei, não, eu não vou, não. Não quero mais essa vida aí, não. Ele falou, não, só você for. O Márcio é uma pessoa extremamente importante na minha vida. A gente se conheceu por causa dos nossos filhos na escola. E dessa empresa que eu tava mal, tudo mais, eu acabei saindo dela e eu fiquei um período parado, desempregado. E agora? O que eu faço? Márcio, porra, você é inteligente pra caramba. Não vai chorar não, né? Não. Mas, pô, você é inteligente pra caramba, você conhece pra caramba, pega o que você melhor sabe fazer, pô, abre alguma coisa. E eu quebrando a cabeça, daí o Márcio veio com a ideia da M7. Tadeu, vem aqui em casa, vamos conversar, eu queria tirar umas dúvidas com você. Ele falou, na hora eu rabisquei dele, porra, aí a sua capacidade. Eu falei, é verdade, eu tenho essa. Eu estava perdendo a minha capacidade de me enxergar porque eu não via valor em mim, no que eu fazia. Então, o círculo de amizades, dentro do meu círculo de amizades apareceu o Márcio para me dar valor, não um valor vazio, mas aquele valor de, olha para dentro, você é capaz. E aí, quando ele falou, queriam fazer um podcast, mas você vai falar. Eu falei, não. Me pôs no M7 fogo. É você faz parte, é seu projeto, é a sua cara. Você tem que estar junto. Daí a gente veio e começou a fazer. Então, eu acho que essa visão com quem você está, o momento que você está, o ambiente que você está, é impressionante a mudança que tem. E para quem está começando também a saber que não conhece tudo e tem pessoas que podem compartilhar esse conhecimento. Então, eu queria até que você falasse mais da mentoria com mulheres que você faz, porque a minha esposa também passou por uma mentoria e ela mudou muito, tanto profissional quanto pessoal. Então, trazer pessoas que vão te dar orientação não é errado. E não é que você é menos do que a pessoa. Você precisa, muitas vezes, de uma orientação que até então, dentro do seu ambiente ou dentro do seu círculo, não foi falado para você. E complementando, só a minha esposa também, nessa loucura toda de clínica, e ela não queria, porque tinha uma mentalidade CLT. Então, e ela foi
coloquei ela no processo de coach. Falei, vai fazer coach, vai lá. Ela fez o processo todinho. Você tem que ver, minha mulher é outra mulher agora. Eu falei, rapaz, agora tá voando. Então, é muito importante fazer os trabalhos. Ô, Márcio, e olha só, uma conversa sua mudou o destino do seu amigo. Então, assim, nunca pense em parar. O que você tem aí, o seu coração é gigante, assim. Eu conheço seu coração. E assim como você fez com ele, eu tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo aqui vai se sensibilizar com isso. Então, muitas vezes, assim, não é fácil a gente ficar na rede social fazendo conteúdo e vídeo. Então, gente, dá valor. Não é fácil. Não é. A gente tem a nossa família, a gente tem as nossas... Só que não é pela gente, é pelo outro. Tanto que a gente se abasteceu, é nosso dever pôr isso para fora. Então, com relação à mentoria, foi isso, sabe? Foi até lá em Dubai, que eu estava na mentoria do Thiago Brunet lá, e foi lá que eu decidi que eu ia partir para trabalhar online. Fiquei 3 meses lá, e eu falei, não, eu tinha escritórios físicos, eu falei, não, eu vou trabalhar 100% digital. Então, foi uma mudança de um escritório de 21 anos, partir para ser 100% online. Então, foi um posicionamento. Eu sabia que eu ia perder alguns clientes, mas que eu ia ganhar outros tantos. Mas foi posicionamento, decisão. E quando eu decidi isso, então foi um processo que eu já estava com aquela mudança mental de advogada para empresária e agora de uma empresária que ia trabalhar 100% no online, num mercado que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei poder trabalhar. Não é da minha casa, é da onde eu quiser. Essa decisão eu tomei realmente em Dubai. Eu estava 3 meses lá e foi lá. Eu estava atendendo de lá, acontecendo tudo muito bem. Eu falei, é isso que eu quero. E deu muito certo. E aí veio o meu processo de conversão, de buscar mais a Deus. E aí veio uma transformação, porque até então eu era só aquela pessoa que trabalhava, eu era uma máquina de trabalho. E aí perdi isso daí, falando para as mulheres, elas vão se identificar muito, a gente perde o feminino, a gente perde a nossa essência. E a gente fica com uma energia masculina muito alta, de só fazer, de só decidir. E aí, assim, a gente tá num polo invertido. E aí eu me reconectei comigo. Então foi um processo muito interno. Então a gente não conversou ainda. Você não viu essa outra pessoa? É muito interessante que então é uma mudança de mentalidade e eu vi como é mais leve. Como é bom a gente fazer as coisas na leveza e não com a força do braço. Mas daí eu tenho aquilo, não, mas eu não quero trabalhar mais muito, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar da minha família. Mas eu sinto que é um chamado mesmo, agora é por propósito. Porque eu sempre dei aula, fazia evento e palestrava, e eu não queria mais isso. Não queria mais. Eu fiquei 3 anos longe desse ambiente, mas Deus me tratando, tratando. Só que agora eu vejo isso de uma outra forma. Que assim, é possível sim você ser uma boa profissional, ganhar muito bem, ter liberdade geográfica, financeira, mas ter o meu tempo, ser feminina, ser mulher. No meu local de origem, a minha essência. Isso não tem preço. E aí eu faço mentoria individual há algum tempo, com advogadas, e eu vejo a transformação delas. E eu falo, gente, daí vem o propósito, né? De levar isso para mais mulheres, para mais advogadas. Então, eu foquei para advogada previdenciária, porque é aquilo que eu domino. Então, e aí, falando novamente, se você vai fazer uma mentoria, você vai fazer um curso, veja o resultado dessa pessoa. Então, por exemplo, eu fiz mentoria de várias, não vou falar tudo porque ainda falta, a gente está no processo até para sempre, né? Mas eu fiz mentoria de marketing, de liderança, de financeiro, aí
tô em mastermind. Quem é o melhor nisso? Aí eu fazia mentoria com ele. Fiz mentoria, processo de business coach. Na época, eu fazia esse processo e falava, não, eu quero crescer meu escritório. Aí eu fui no Tony Robbins, eu contratei o coach de lá para fazer processo de business. Ele tá lá no Texas. E aí ele falou, a sua vida, o seu trabalho é isso aqui e a sua vida é aqui. Seu trabalho, a sua vida. E eu queria mais, eu queria meu trabalho desse tamanho. Ele falou, a gente precisa primeiro tratar isso aqui. Tem que ser a sua vida para ser o seu trabalho. Aí eu falei, olha o que eu falei para ele. Isso vai fazer eu crescer meu trabalho? Ele falou, vai. Eu falei, então tá. O que você falar, eu confio no seu trabalho, tamo lá. E aí ele veio me trazer a consciência. Ele foi vindo. Ele foi muito essencial, mas assim, foram várias pessoas, mas especialmente a minha conexão com Deus, que veio essa parte de, realmente, agora isso é minha vida e isso é meu trabalho. Agora sim, agora eu tenho as prioridades, eu tenho uma vida. Antes eu era uma máquina que só trabalhava. Só trabalhava. O meu prazer era estar trabalhando. E aí pergunta, qual é o seu hobby? Meu hobby é dar aula. Eu não via aquilo como trabalho. Então, ver os resultados dos meus... Hoje eu tenho mentor. E como que eu fiz? Assim, como que a gente busca um mentor, né? Então, primeiro eu fiz cursos no geral, assim, cursos de empreendedorismo. Daí, assim, nossa, é tudo muito novo. Com 20 anos de advocacia, aquilo tudo muito novo. Como que eu vou tornar o meu escritório de advocacia uma empresa? Então, foi um conflito. Então, tá. Vamos agora por partes. Agora eu vou focar em liderança. Hoje eu estou no momento, por exemplo, de... a gente está fazendo... E sempre eu estou com mentor ou consultoria. Eu acredito muito. Isso me fez avançar, tipo, 10 anos em um. Então, cada coisa que eu quero, você vai estudar. Daí eu fui entrar até em... MBA de gestão. Só que daí o que eu queria aprender estava daqui a um ano. Falei, putz, eu preciso daquela matéria para agora. Não dá para eu esperar um ano. Isso é o ruim, né? Aí eu saí desse MBA, eu falei, não, é mentor individual. Mentor individual. Tipo, vamos fazer o que eu preciso aprender, vamos implantar. É mais fácil contratar aquele professor lá para eu te dar agora. Isso, é mais Foco, caro? Sim. Mais fácil. Só que vai te antecipar 10 anos em um. E isso aconteceu comigo de 2020 para cá. Eu estou nesse processo acelerado. Acelerado na empresa. E os resultados vêm na medida. Agora, veja se a pessoa tem resultado. Então, por isso que eu foquei assim para advogada, porque eu quero tratar... É como um escritório de advocacia previdenciário vai dar lucro. Você vai ter um faturamento, você vai ganhar dinheiro com ele. Mas com qualidade de vida. E não que nem uma louca. Que nem eu ganhava dinheiro lá. Mas eu tava ficando doente. Como que você vai usar esse dinheiro, né? Com remédio. Com remédio. Hospital, que você vai aproveitar de todo o esforço que você estava tendo. Então, eu tô indo devagar. Mas, assim, eu tenho a certeza absoluta que vai dar certo. Porque Deus está comigo nisso. Realmente um propósito maior. Porque se fosse por mim, eu tô numa vida mais tranquila agora. Eu não tinha que ficar inventando coisa. Mas é mais forte que eu. É aquele negócio de brilhar os olhos, de você ver uma pessoa tendo a sua família transformada, porque agora ela chega mais cedo em casa e ela consegue esperar o marido, ela consegue desligar a chave. O marido chega, não é um outro homem que tá lá, bravo. É uma mulher esperando. Então, um cachorro bravo. Um cachorro, dentro, né? não quer ir para casa, porque tá a mulher lá reclamando. Então, Mas você vê que interessante, cara? A sua dor foi essa. A minha dor foi a pandemia. Te faz pensar, te tira de... Opa, essa vida que eu tô levando aqui, porque pra mim não foi igual ao seu, mas a pandemia, cara. Veio a pandemia e eu perdi tudo. Extremamente tudo. Você acompanhou, né, depois. Eu perdi tudo. 2 bebês em casa, esposa, um apartamento que eu morava de 40 metros quadrados, que eu amava e eu amo aquele apartamento até hoje.
graças a Deus, eu tenho ele ainda até hoje. E eu ficava, meu, o que aconteceu aqui? O ponto é, o que você vai fazer na adversidade? É. Você vai sentar, vai chorar, vai se lamentar, vai ficar culpando os outros? Eu Ou você lembro... vai falar, pô, vou pra cima e vou fazer. E aí fica... O legal é que, assim, eu lembro que eu sentei com minha esposa no sofá e falei pra ela, a gente tem uma coisa que muita gente gostaria de ter e não tem. A nossa profissão. Infelizmente, ou felizmente, eu creio que felizmente, a nossa profissão salvou vidas na pandemia. Então, cara, vamos pra rua. Hoje a gente morre de fome dentro de casa, ou a gente vai morrer de Covid. Mas eu não vou ficar em casa nem um minuto. Peguei meu carro, fui fazer Uber, fui, mas pensando no que eu queria pra mim. Até que eu encontrei meu sócio lá na internet. Eu vi a clínica dele, falei, cara, arruma um emprego pra minha esposa aí também. E na loucura, eu fui até Piracicaba, vi a clínica dele lá, eu falei, que lindo, cara. Eu quero uma dessa. Então, devendo até. Fui assim. É Deus. Então, assim, eu tô vendo você contando as coisas. A minha mentalidade em 2019, que a gente se conhecia, não era 1% de tudo que você tá falando também. E hoje eu tô me identificando muito porque a minha trajetória da pandemia pra cá, ela mudou nesse sentido. Então, assim, a minha clínica hoje, ela só funcionou. A primeira foi Deus. Depois eu vou te contar como foi. Mas foi Deus que falou, cara, é isso aqui ó, que você vai fazer. Por isso que deu certo. E tá dando certo. É doido. E aí, na pandemia, eu ia abrir um escritório na Avenida Paulista, março de 2020. Já tinha escolhido. Olha, imagina. E aí, deu tempo de não assinar o contrato. Só que eu já tinha decidido que eu ia mudar para lá. Mudei para lá. E aí, eu entrei no Mastermind, eu comecei a frequentar essas mentorias de pessoas, assim, os top daquelas áreas. Comecei muito para Alphaville e eu vi que, assim, a ambiência lá é diferente. E aí, eu comecei na igreja lá. E eu ia 3 vezes por semana, ia 2 vezes na igreja, ia na célula. Buscar, né? Buscando Deus, assim. Eu falei, gente, eu preciso estar perto aqui. Aí eu me mudei para lá, mas por quê? Porque eu estava trabalhando online já. Me mudei para lá e, assim, realmente a ambiência, ela faz a diferença. Total. É. E Deus vem junto, né? As pessoas deixam Sim. de fora, e não é. Tadeu, a gente tá indo pro final. A gente Já? tá aqui. Já. Aquela perguntinha, vai lá, manda. Mas, ó, pergunta direito, hein? Não vai errar ela de Direito novo. dessa vez? Pergunta direito. Direito. Entendeu? Direito. Entendeu? Ele tem mania de errar a pergunta final. Não, direito, advogado. Eu entendi. Tem que explicar pro Márcio Ah, aqui. meu Deus. Doutora Luciana, o que é saúde para você? Boa pergunta, hein? É a nossa pergunta final. Na verdade, eu creio que é tudo que você falou. É difícil expressar em uma, mas é ali na minha prioridade, né? Nas minhas prioridades, que tá ali Deus, família e tal. A saúde tá ali no topo. Então, dentre essas minhas mudanças, hoje para mim, a saúde é minha prioridade. Então, hoje, não comer açúcar, não comer glúten, não comer lactose. Nossa, mas que vida chata. Treinar todo dia. Assim, é inegociável isso para mim. Eu quero ter saúde. Eu já fiquei 40 anos ali fazendo tudo errado. Então, saúde para mim assim, é primeiro lugar. É primeiro lugar, porque se a gente não está saudável... gente, saúde é tudo, porque hoje eu vejo a minha disposição, que eu nunca tive. Eu nunca tive. E aí acordar cedo, que para mim sempre foi uma... Mas por quê? Porque eu estou me cuidando. Porque hoje o meu pilar saúde, ele é prioridade. Então, para mim, saúde é tudo. E o sono é um dos principais na saúde, né? Corpo são, mente sã. Acho que de toda a história que você contou, parabéns por toda a história. Acho que o seu pilar é você hoje. Sim. Se olhar, se reconectar e trabalhar internamente para buscar a vitória interna que você já tinha, já era bem sucedida, mas a que ponto era aquele sucesso que você tinha? Que é o que foi para mim, que é o que foi pro Márcio.
Então, acho que de várias conversas que a gente teve aqui, alguns podcasts que a gente tem, Sim. vai ficando cada vez mais claro que é aquilo que o Daniel falou. Você comentou, na verdade. Quem é a pessoa mais importante na sua vida? Opa. É você. Sou eu. Na minha vida, sou eu a pessoa mais importante, porque sim, eu tenho que estar bem para cuidar da minha família. Não é fazendo as coisas, vou deixar a minha família milionária. Para quê? E eu vou participar quando com eles dessa situação? Então, acho, parabéns por toda a história. A gente se conheceu há alguns minutos aqui fora. Muito legal o bate-papo hoje. As minhas filhas, quando fazem aniversário, aí, primeiro pedaço de bolo vai pra quem? Cara, uma criança fica perdida, né? Do meu pai, da minha mãe. Filha, você não vai dar pra ninguém. O primeiro pedaço é seu. Você é a pessoa mais importante do dia. É teu esse primeiro pedaço. Que lindo. Pra quem você vai dar o segundo agora, põe na mesa. O pessoal Que ajuda a peguem. cortar. Ele ajuda a cortar. Mas não tem que ficar essas crenças na cabeça Mas da isso são criança. valores, não é o dinheiro que a gente deixa para nossa Não. família, é o tempo de qualidade, são os valores que a gente passa para eles. E é isso. Mas obrigada, foi uma delícia esse bate-papo Legal. aqui. Quero te agradecer muito, muito mesmo, pela amizade que a gente tem. Você é uma pessoa que considero demais. Já te falei isso, falo de novo aqui para todo mundo. É um espelho, apesar que você tá ali na telinha falando, mas tem gente te vendo e eu sou esse cara. Eu acompanho o seu canal no YouTube, eu vejo as coisas que você fala lá, deixo meus likes, deixo comentário também, que é importante, porque dá trabalho fazer. E a gente tá ali acompanhando, tô vendo o teu esforço e algumas coisas assim, eu pego pra mim também, falo, vou fazer isso aqui, olha que legal. Então assim, muita coisa eu te copiei ali, fui fazer também. Que bom. Então, serviu de espelho pra mim e eu tenho certeza que eu tô onde eu tô hoje, porque eu me espelhei também em pessoas boas, melhores que eu com os valores. Então, Sim. muito obrigado por estar aqui hoje. De verdade, estou muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada, gente. Eu agradeço todos que vão passar aí nesse vídeo. Compartilhe, porque assim, realmente pode ser a virada de chave de alguém. Exatamente. E quem quiser me acompanhar no Instagram é doutora DRA Luciana.Farias, que é da advocacia. Ó, faz isso aqui, ó. Segue aqui, ó. Clica aí. E assim, realmente é um trabalho com muito amor e muito propósito. Que realmente a gente construiu uma história e agora é compartilhar esses frutos, sabe? Então a gente faz com muito amor, com aquilo que faz. Eu peço sempre a Deus, quando eu vou fazer um vídeo, que esse vídeo realmente ele me use para mandar a mensagem para quem precisa, no coração de quem precisa, então não é só direito. Por isso que nos meus canais a gente vai falar com outras áreas que não só o direito. Porque aquela pessoa que precisa de uma aposentadoria é porque ela chegou já num momento que realmente ela deve não ter só não feito o INSS. Ela não deve ter se preocupado com a saúde dela. Sim. Vários outros fatores importantes devem terem sido negligenciados. Então, eu quero dar esse olhar mais humanizado para a pessoa como um todo. Não só para quando ela precisa de uma aposentadoria ali. Preventivo, lá atrás. Né? Muito obrigada. Valeu. Pessoal, uma boa noite. Muito obrigado. Espero vocês aqui no próximo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.